Vamos estudar, neste momento, a estrutura e funcionamento da máquina contrátil dos diversos músculos, iniciando com o músculo esquelético. As células musculares esqueléticas prendem-se a tendões e, através destes, fixam-se aos diversos ossos do esqueleto. Cada músculo é formado por um conjunto de fibras circundadas por tecido conjuntivo e adiposo. Devido às suas dimensões, as células dos músculos esqueléticos são também chamadas de fibras musculares. Medem cerca de 100 micrômetros de largura e podem ser muito longas. Em adultos, podem alcançar até 4 centímetros de comprimento. Observadas através da microscopia óptica, as fibras esqueléticas apresentam estrias claras e escuras que se repetem regularmente ao longo de toda a fibra. Durante a contração, as estrias da fibra se aproximam e no relaxamento se afastam. Ao observar em microscopia eletrônica o corte longitudinal de uma fibra, verifica-se que no interior de cada célula muscular existem muitas fibrilas com bandas claras, escuras e linhas Z. A análise de uma miofibrila isolada permite uma melhor visualização dos sarcômeros em repouso e durante a contração. A miosina é a principal proteína dos filamentos grossos da banda A. Ao longo de cada filamento grosso, há pequenas projeções laterais que conectam os filamentos grossos aos finos. Nas bandas I, há filamentos finos que se prendem à linha Z. A principal proteína destes filamentos é a actina. Os filamentos finos de cada lado da linha Z adentram a banda A, onde os filamentos grossos de miosina se intercalam com os filamentos finos de actina. Durante a contração, os filamentos finos deslizam sobre os grossos, o que provoca a aproximação das linhas Z e a diminuição simultânea das bandas I e zona H. Uma técnica especial de microscopia eletrônica nos permite observar as moléculas de miosina. São moléculas grandes e têm forma de bastão. Numa de suas extremidades, a miosina apresenta uma saliência globular. É nesta região da molécula que se liga a actina e onde ocorre a hidrólise do ATP. O resto da molécula tem a forma de um filamento. Cada molécula de miosina é formada por duas subunidades, onde as partes filamentosas se enrolam em hélice. A junção entre a parte globular e a filamentosa é bastante flexível. O filamento grosso é formado por muitas moléculas de miosina, que se agregam pela parte filamentosa com a parte globular projetada para fora do filamento. O filamento se divide em duas partes iguais, e em cada metade, as moléculas de miosina se dispõem em direções ou polaridades opostas. Isto gera uma zona lisa no centro do filamento. Nesta região se encontra uma outra proteína, denominada proteína M, que se liga às partes filamentosas da miosina. Os filamentos finos são formados por agregados de diversas proteínas e a principal delas é a actina. Esta proteína pode ser solubilizada, purificada e de novo precipitada na forma filamentosa. Estes filamentos podem ser vistos através da microscopia eletrônica. São formados por agregados de muitas moléculas da actina. As moléculas de actina têm uma forma globular e se unem umas às outras formando longos filamentos, que se enovelam construindo uma estrutura helicoidal ou dupla hélice. Um outro conjunto de proteínas encontrado no filamento fino do sarcômero é o complexo troponina-tropomiosina. Este complexo regula a interação entre os filamentos finos e grossos do sarcômero. No sarcômero,
Os filamentos finos de actina distribuem-se de forma hexagonal em volta dos filamentos grossos de miosina. Este arranjo hexagonal pode ser visto na maioria dos músculos esqueléticos através de corte transverso em microscopia eletrônica. Vamos ver, em maior detalhe, a sequência de reações que permite o deslizamento dos filamentos do sarcômero durante a contração. No músculo relaxado, o ATP liga-se à parte globular ou cabeça da miosina. E mesmo antes de interagir com a actina, o ATP se hidrolisa, gerando ADP e fosfato inorgânico. No músculo relaxado, o complexo troponina-tropomiosina interpõe-se entre as duas moléculas, impedindo a interação entre a miosina e a actina. A contração muscular se inicia com a liberação de íons cálcio do retículo e a consequente elevação da concentração deste íon no sarcoplasma. Isto permite a ligação de cálcio ao complexo troponina, que por sua vez promove o deslocamento do filamento de tropomiosina, permitindo a interação entre actina e miosina. Neste momento, há uma diminuição da afinidade da miosina pelo ADP e fosfato inorgânico, fazendo com que os dois produtos da hidrólise de ATP se dissociem do sítio catalítico da miosina. Simultaneamente à dissociação do fosfato inorgânico e do ADP, a cabeça da miosina se move e puxa o filamento de actina, promovendo seu deslizamento sobre o filamento de miosina. Após completar o movimento, a cabeça da miosina fica fortemente presa à actina. Para que a miosina se dissocie, é necessário que o ATP se ligue novamente a ela, iniciando um novo ciclo. Se não houver ATP, a miosina permanece fortemente ligada à actina, uma situação chamada de rigor.
Este é um fragmento de fibra muscular. Ele é envolvido por vasos sanguíneos e pela membrana plasmática ou sarcolema. Distribuído de forma organizada ao longo do sarcolema, há pequenos orifícios, os túbulos T, invaginações do sarcolema que atravessam a fibra muscular transversalmente, aprofundando-se no seu interior. Dentro da fibra, envolvendo as miofibrilas, há um compartimento membranoso denominado retículo sarcoplasmático, representado em amarelo na imagem. O retículo funciona como reservatório de uma peça fundamental para a contração muscular, o íon cálcio. A intervalos equivalentes ao comprimento de um sarcômero, o retículo sarcoplasmático se dilata, formando as cisternas terminais. Estas entram em contato com os túbulos T provenientes do sarcolema. Este arranjo permite que uma onda de despolarização que percorre o sarcolema se espalhe quase instantaneamente da superfície da fibra até as cisternas terminais, comandando a liberação de cálcio do retículo e o início da contração muscular. Vejamos o esquema de uma seção transversal de uma miofibrila. Nele estão representadas as demais estruturas do retículo e os eventos que comandam o ciclo contração-relaxamento. Entre as membranas do retículo e do túbulo T, há um pequeno espaço e duas proteínas, o receptor de hidropiridina e o canal de rianodina, formando unidades que conectam as duas membranas e funcionam como canais de cálcio. Distribuído ao longo do retículo, encontra-se a cálcio-ATPase, uma enzima capaz de bombear cálcio do citoplasma para o interior do retículo. A despolarização do sarcolema, representado em vermelho no esquema, propaga-se do sarcolema para o interior da célula através do túbulo T, alcançando a junção entre túbulos T e cisternas terminais. Isso provoca a abertura dos canais de rianodina, permitindo assim a saída do cálcio do retículo para a junção entre o retículo e o túbulo T, e daí para o citoplasma, onde ativa as proteínas contráteis, dando início à contração muscular. Se a membrana não for mais despolarizada, o músculo relaxa e, para isto, o cálcio, que se acumulou no citoplasma, é drenado de volta para o interior do retículo. O receptor de hidropiridina, representado em marrom na imagem, está inserido na membrana do túbulo T, e o canal de rianodina, em verde, está inserido na membrana do retículo. A cálcio-ATPase é uma enzima que usa energia derivada da hidrólise do ATP para bombear cálcio do citoplasma para o interior do retículo. Durante o transporte de cálcio, a ATPase passa por duas conformações chamadas E1 e E2.
No segmento seguinte, vamos mostrar as diferenças que existem entre os três tipos de músculos. A máquina contrátil do músculo cardíaco e do músculo liso é muito parecida com a do músculo esquelético. As células cardíacas e as do músculo liso são muito menores quando comparadas com as células do músculo esquelético. O coração é o músculo que mais trabalha no corpo, contraindo e relaxando cerca de 3 bilhões de vezes durante o curso da vida humana. Nos pontos de contato entre duas células, encontra-se os discos intercalares. Na microscopia óptica, as células cardíacas apresentam as mesmas estriações que as do músculo esquelético. Na microscopia eletrônica, pode-se observar os sarcômeros. Neles, a miosina, a actina e o complexo troponina-tropomiosina organizam-se e funcionam da mesma forma que no músculo esquelético. Uma das diferenças marcantes entre o músculo cardíaco e o estriado é a quantidade de mitocôndrias. As células cardíacas contêm um número maior de mitocôndrias que as células do músculo esquelético. Nas células cardíacas, o retículo sarcoplasmático e os túbulos T não são tão bem organizados como no músculo esquelético. Apesar desta diferença, tal como no músculo esquelético, a despolarização da membrana propaga-se para o interior da célula pelos túbulos T, provocando liberação de cálcio no retículo. A estrutura dos discos intercalares não é uniforme. Na microscopia eletrônica, pode-se visualizar regiões que servem para ancorar os filamentos de actina dos sarcômeros terminais, e outras regiões em que as membranas de duas células adjacentes se fundem, permitindo a propagação da despolarização da membrana de uma célula para outra. O músculo liso é formado por células fusiformes, com o núcleo central e alongado. Nestas células, a actina e a miosina se organizam de forma mais simples do que nos demais músculos. Os filamentos de actina prendem-se a pequenas estruturas chamadas corpos densos, e entre estes situam-se os filamentos de miosina. Não há túbulos T, e o retículo sarcoplasmático é pouco desenvolvido, situando-se logo abaixo da membrana da célula. Durante a contração, a célula e seu núcleo se deformam transversal e longitudinalmente. Vamos ver agora um momento muito especial em que os três tipos de tecido muscular estão funcionando simultaneamente.